sou o professor Marcito, então, né? Não dei aula para vocês aqui, fiz só um plantão com o pessoal que estava aqui no sábado, tá? Então a gente fazer uma rápida revisão de história do Brasil para a prova, mas eu pensei assim, ó, vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu pensei um pouco na área de vocês, porque eu não servi, né? Eu fui lá me alistar, o cara olhou para mim e disse, não, o Brasil não precisa de ti. Não é o perfil que a gente quer. Aí eu tive que estudar, né? Tá? Então assim, ó, como é que vai ser, tá? Vai ser uma revisão de 1 horinha, de repente nem leva isso. Eu vou precisar de vocês aqui por quê? Porque a gente vai fazer uma coisa assim, ó. Eu pensei em dar uma aula, PowerPoint, fazer resumo, não era. Vocês vão fazer diferente. Vai ser assim, ó. Deixa eu ver se encaixou ali. Então vamos fazer. Deixa eu ver se pegou. Fazer um quiz. Tá? Então é o seguinte. Eu vou dividir vocês aqui agora, numa linha imaginária, em 2 grupos, tá? E aí eu vou chamar o representante de cada grupo aqui na frente, para cada pergunta. Olha como é que vai funcionar. Eu imaginei do ponto de vista de vocês, militar, entendeu? Então vai ser assim, ó. Mais ou menos aqui nesse magrão de óculos vai ser uma linha divisória, uma equipe 1 e equipe 2. Pode botar até o nome de guerra de vocês aqui. E vai ser um por vez, tá? Um de cada equipe por vez. Antes de vir a pergunta ligada à colônia, império e república, tá? O que vai acontecer? Antes de aparecer a pergunta, o magrão não vai saber o que é. Mas vamos tirar para o ímpar. Tá? Para o ímpar. Aí quem ganhar no para o ímpar vai responder. Aí é barbada as perguntas ali. Vai ter 4 alternativas. E aí o seguinte: se acertou, ponto para a equipe. E o da outra equipe paga 10. Entendeu? Aí o seguinte. Aí o cara acertou. Aí o cara vai responder. Errou, paga 15. Só para deixar assim. Vamos lá então. Rapidinho então aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Desses 4 aqui pra cá até o fim. Pensa no nome de guerra rápido aí. Caveira. Caveira. Vem. Caveira. Caveira. E aqui? Guri? Guri com U aí. Guri. Então tá. Então é o seguinte, ó. Está todo mundo preparado aí, né? Todo mundo sereno. Sandra, antes de mais nada, tá? Até porque de repente se o tempo esgotar, eu quero desejar uma boa prova para vocês. Serenidade na prova, tá? Porque é barbada, tá? Então tá, primeira questão, então vou chamar um do Caveira aí e um dos guris para vir para cá para fazer para responder o quiz aí. Pode vir um dos Caveira aí. Vamos lá, quem se garante história do Brasil também. Vai, ó o Caveira aí, Caveira. Veio aí, ó, aí, Caveira. Os guri, veio um dos guri aqui. Um dos guri aqui, quem é? Aí, fica aqui do lado aqui, fica de pé aqui, pode ver? Guri. Não é pra sentar, fica de pé. Tá? Ó, barbada aqui, ó, barbada. E aí o seguinte, tá, gurizada, até pra revisão, depois que acontecer a resposta, aí eu dou uma explicadinha rápida, né, sobre o conteúdo e tal, como forma de revisão. Vamos dar então, ó. Eu escolho. Não, para o ímpar, para ver quem vai responder primeiro aí, vai. Olha, tu vai responder, não pode errar. Paga aqui. Sem pressão. Vamos lá. Foi, ó. Presta atenção. A substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra africana no sistema plantation, na colônia, foi motivada, entre outros motivos, por quê? Olha lá, opção 1, pela generalização da mão de obra escrava africana nas metrópoles europeias. Número 2, pela facilidade de adaptação e passividade dos africanos comparados a resistentes nativos locais. 3, pelo expressivo lucro gerado com o comércio atlântico de africanos escravizados. Ou número 4, porque os índios corriam pelados no engenho, tirando a Eu acho. Ó, só. Vamos, Caveira. Qual que tu acha que é a resposta certa? Se errar, paga 15.
Por que a mão de obra indígena foi substituída sistematicamente pela africana no plantation? Três. Hã? Três. Segue a vez? Um azar! Segue a Só para resumir essa resposta aí, gurizada. Aqui na colônia brasileira, o africano ele acabou sendo introduzido como trabalho escravo porque dava muito dinheiro o comércio de escravos da África com o Brasil. Tá? Isso aqui, tudo que falaram sobre que o africano era mais preguiçoso, era mais passivo, isso foi todo um preconceito criado para justificar isso depois. Então dava muito dinheiro. Não esquecendo, né? O sistema plantation é baseado em 4 pontos. É a mão de obra escrava, o latifúndio, a monocultura e a produção voltada para a exportação. E não era, obviamente, mão de obra escrava nas metrópoles, né? A mão de obra escrava na colônia era uma forma de cada vez mais acumular capital para as metrópoles. Então, ponto pro Caveira, paga 10, guri, paga 10. Olha. Retinho, vai. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns, guri. Vamos lá. Aí, gurizada. Falou. Heitor, ponto pros Caveiros, então. Caveira tá, né? Eu vou deixar pro final para dizer o que vai acontecer para quem ganhar. E para quem perder, tá? Beleza, não vou dizer agora. Vai mais um do Caveira aí, mais um dos guris. Vamos lá. Bora. Segunda pergunta. Barbada ainda, Colônia ainda. Associa a revolta colonial... não, desculpa. Tem que tirar o... Para aí, não. Par. Ímpar. Caveira? Associa a revolta colonial à sua definição. Vamos dar. Primeiro, Beckman, revolta nativista no Maranhão. Segunda, revolta dos alfaiates, abolicionista, Pernambuco. Terceira, cabanagem, uma revolta popular, aconteceu no Grão-Pará. 4, revolta dos parceiros, Sarandi, é o guri. E aí? Quem quer responder? É o guri. Olha, tá até o 4 meninas lá pra ti, Temos, guri. Quem põe? Os guris estão cansativos. Quem sabe? Vai lá. Vai. Quer desistir? Já paga 15 já e deu? Tô em dúvida. Vai, chuta. Não é Beckman. Beckman? Vamos ver se é Beckman. Certa resposta. Vai. Caveira paga 10. Errou! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caveira envermelhada. Aqui, vamos lá. Turma, eu tirei uma onda aqui, né? Porque eu sou do Sarandi, né? Na verdade, alguém conhece Sarandi aqui? Eu nem era pra chegar agora, pra chegar só de moto depois. Aqui na frente, né? Com o outro. Existiu a revolta dos parceiros. Tá? Isso foi lá no Segundo Reinado, naquele sistema, aquele modelo de parceria de imigração, tá? Que os cafeicultores trouxeram aí pessoas da Itália, da Alemanha para trabalhar para cá, só que acabou sendo uma exploração. E essa revolta aqui aconteceu, a revolta de Ibicaba, né, em São Paulo, em função dessa exploração dessa mão de obra imigrante aí. Vamos lá, por que a cabanagem está errada? Porque ela é regencial, né? Não esqueçam disso. Até porque a prova de vocês tem essa coisa pontual. Não é tão interpretativa, mas é pontual. Então tá tudo correto na cabanagem. Foi uma revolta extremamente popular no Grão-Pará, só que ela se refere ao período regencial e não ao período colonial. A revolta dos alfaiates, ela foi abolicionista. Ela foi. Só que ela não foi em Pernambuco. Ela foi onde?
Ela foi na Bahia, né? Também chamada de Conjuração Baiana. E a revolta de Beckman, então, dos irmãos Beckman, uma revolta nativista acontecida no Maranhão. Lembrando, né, gurizada? São dois formatos de revoltas na colônia. A revolta nativista e a revolta separatista. Uma coisa que vocês têm que cuidar também, ó, as revoltas separatistas no Brasil, Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, Conjuração Carioca e Conspiração do Suassuna, que são duas são menores, todas elas queriam se separar de Portugal, mas nenhuma delas era brasileira, tá? As revoltas separatistas eram locais. Tiradentes queria que Minas Gerais fosse separada de Portugal e os Inconfidentes. A mesma coisa com os alfaiates. Não existia uma ideia de ser brasileiro nessa época. Tá? Mesmo que hoje o feriado de Tiradentes, por exemplo, seja uma data nacional, o cara foi um mártir da independência, essa revolta, que nem aconteceu, né? Foi uma conspiração fracassada, ela tinha o intuito de separar a região, tá? de Portugal, não o Brasil inteiro. Ela foi remodelada na República, a revolta de Tiradentes, porque a República precisava de um herói, precisava de uma data importante, e aí foi criado isso aí. Certo? Então tá correto aqui. Turma, mais dois aí então. Mais dois aí para a última de colônia que nós temos aí. Aê! Vai lá! Vai! Não queria ganhar, né? Vamos lá então. Ó, do ponto de vista econômico, o ano de 1808 foi mais impactante que 1822 para a independência brasileira. Visto que nessa data, eu escrevo, né? Visto que, uma balaca, visto que, porventura, tal como, nessa data, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Deus livre. Número 2, a vinda da família real portuguesa elimina o pacto colonial, liberando o comércio de pau-brasil, açúcar e demais produtos com outras nações. Número 3, foi decretada a abertura dos portos às nações amigas, ainda em janeiro, na Bahia. Tá, guri? E número 4, nasceu o escocês James Nutt, inventando o martelo a vapor. Esse mesmo. Mas é verdade. Nem sei o que é o martelo a vapor, mas aconteceu isso aí, tá? Então, aí tem que ver o que é mais importante, né? Mas pensa bem, não é tão simples. Quem é o qual é o nome do guri? João. João, guri. E aí, guri? Já estudou, né? Vai. Qual a resposta que tu acha correta, cara? Ainda não cheguei nessa parte do estudo, né? Eu acho que não, obrigado. Já foi. Para! Vai lá, então Eu vou tomar um internet, então. Não pode soprar aí. Pode perguntar pra ela aqui. Não. Selva. É os guris, tá na rua de noite, na parada, vem uma noite que dia às horas 10h30 da noite. Não dá pra chamar de ninguém, né? Só te agarrar com Deus. Te agarra com Deus. Na hora da prova, eu digitaria C de Cristo. C? Não tem C, errou! C de Cristo! C? C, tem certeza? Não. Então muda então, se não acha que é. Vai. Muda então. Não tem problema errar, cara. Vai lá. Revisão, vai. Vai. Vou dar uma bicuda, né? Vai. É o 2? 2? Errou! 15. Vou pagar 15. Espera aí. Deixa eu ver se eu ainda vou fazer. Vamos ver se vai ser certíssimo aí. 15 pros guris. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Vai. 10, 11, 12, 13, 14, 15. O guri passaram de bola agora. Não sou desse meio, senhor. Não sou desse meio. Esse aí vai. Vamos lá. Tá. Por que não é um? Porque essa nações amigas, as nações amigas da Inglaterra. Não, por que não é um? Porque não foi meu. 1815, tá? E aí? Por que a 2 está errada? Porque não foi todas as outras nações. Com outras nações, não falei outras nações, mas tem um erro aqui.
Na 2. O pau-brasil não foi liberado. Cuidado com isso, não pega ratão. O decreto lá em janeiro, que obviamente tinha 3 lá, né? Ainda na Bahia, que depois ele foi para o Rio de Janeiro. Quando chegou na Bahia já fez o decreto ali, né? Da abertura dos portos das Nações Amigas. Leia-se Inglaterra, obviamente, e claro, menos a França e a Espanha, que estava em guerra com Portugal. Mas a ideia é o seguinte, ó, nem todos os produtos. O pau-brasil continuou estanco de Portugal, ele continuou monopólio português. Depois, mais pra frente, ele acabou também sendo liberado. Mas cuidado com isso, porque há essa exceção. Então, se aparecer assim, né? Todos os produtos foram então liberados para o comércio. Não, porque o pau-brasil continuou sendo monopólio português. Então tá aqui o erro dessa. Tá, e o 4 tá certo, mas né, acredito que não tem a ver, né, com a economia. Oi? Tem uma data que marca a celebração do Estado do Pau-Brasil? Mas depois de 1810 ali, na década de 10. Eu não sei exatamente agora, mas depois da década de 10 ele vai. Mas no início não, tá? Permaneceu o pau-brasil em Portugal. Gurizada, então é isso, tá? Isso é verdade, ó. Em 1822 nós temos a independência política de Portugal, mas em 1808, como Portugal veio para cá escoltado pela Inglaterra, o pacto colonial deixou de existir. Então, do ponto de vista econômico, 1808 é mais importante que 22. Porque o vínculo que Portugal tinha com o Brasil era um vínculo enquanto colônia, através do exclusivo metropolitano ou pacto colonial. No momento que o Brasil perde essa exclusividade com Portugal, deixa de ser na prática uma colônia. E por 2 motivos, né? Para atender a Inglaterra, que cobrou um preço por isso, porque ajudou o Brasil, ajudou Portugal, e outra, veio para cá Dom João, Carlota Joaquina, a Maria Louca, toda a família, e 15 mil nobres. Então agora tem que sustentar toda uma metrópole, toda uma elite no Brasil. Então o Brasil não pode ser vinculado a Portugal porque precisa fazer comércio até para conseguir suprir economicamente a corte que está aqui. Então 1808 foi definitivamente economicamente o ponto de partida para essa independência. E como a prova de vocês trabalha muito com fatos, não esqueçam, né? Foi em janeiro de 1808, ainda na Bahia, que aconteceu isso. Depois a família real vai para o Rio de Janeiro, para a capital, e toma demais medidas lá. Mas a abertura dos portos foi na Bahia, logo na chegada aqui. Tá? Vamos, Isaac, quem é o Isaac? Nem sei quem é o Isaac, vamos, Isaac. Vem, Isaac. Olha aí, Deus ali, cafeira. Quem ganhou? Ganhou? Bora lá, ó. Foi. Agora vai falar 10. Agora vai falar 10. Ó. São elementos da Constituição de 1824. A primeira Constituição brasileira outorgada. Tá? Vamos lá. O que é da Constituição, exceto foi poder moderador e voto facultativo. 2. Senado vitalício e executivo por indicação. 3. Poder moderador e direito de voto ao analfabeto. 4. Voto censitário e eleição indireta. Uma dessas está errada. Uma dessas está errada, guri. Os guri. Qual que está errada? A 3? Tem certeza? Está errado. Viu? Pega ratão. Paga 15, que já vou explicar isso aí. Paga 15. Vai. Foi, guri. Foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Aí, tá bom. Deu uma sensualizada ali. Ó, vou explicar aqui, tá? Isso aí pode ser um pega-ratão que pode derrubar uma galera, certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, a Constituição de 24, tá? Primeira coisa que você tem que saber, ela é outorgada. Do ponto de vista de análise, assim, para exame de vestibular ou concurso, como o de vocês, existem 2 modelos de Constituição no Brasil, das 7 que nós tivemos, tá? A outorgada e a promulgada. Outorgada são constituições que foram criadas pelo governo, que não passaram por uma assembleia. Portanto, ela não tem tanta participação. E aí tu já comecei a mais ou menos imaginar que tipo de governo tu vai ter. Se o próprio governo outorgou, impôs a Constituição, ele não estava muito dialogar com o resto, né, do país. Tanto é que o primeiro reinado foi criticado pelo autoritarismo. Segunda Constituição outorgada que a gente vai ter, a polaca de 37 do Vargas, que criou o Estado Novo, certo? E também a Constituição de 67,
na ditadura militar criada com o AI-4, que também foi uma Constituição para incorporar os atos institucionais, que é o decretos-leis que tentavam, né, de forma rápida, né, e concreta modificar questões políticas e civis no Brasil. Então sempre uma Constituição outorgada, ela é meio que imposta. Foi esse caso aqui, tá? Vamos ver, turma, por que está errado a número 1? O poder moderador está certo, mas um detalhe importante. Na primeira Constituição brasileira, e pouco se trabalha isso, o voto era obrigatório e o analfabeto podia votar. Houve, em 1881, uma lei eleitoral chamada Lei Saraiva. E essa lei tornou o voto facultativo e o analfabeto não podia mais votar. E aí nós já vamos para a Constituição de 1891 com essa mudança. E aí fica meio nublado isso aí. Tanto é que a Constituição de 88, que é a última, todo mundo fala, Constituição Cidadã, analfabeto pode votar. E muita gente cai no pega ratão achando que o analfabeto nunca votava. Ele votava no começo porque o voto era obrigatório. E foi justamente por isso. A Lei Saraiva de 1881, ela entendeu o quê? Ah não, tem muito voto corrompido, voto comprado. Então o analfabeto não pode votar porque não consegue ler. Ele é manipulado pelas pessoas. Certo? Então foi uma medida elitista até, porque em vez de punir o corruptor, puniram o cara que foi corrompido. E também entenderam que o voto obrigatório era uma forma também de coação. E aí o voto ficou facultativo, só voltando a ser obrigatório em 34 na era Vargas. A Constituição de 34 torna o voto masculino obrigatório e a Constituição de 46 o voto feminino obrigatório. Mas a primeira Constituição o voto era obrigatório e o analfabeto podia votar. Portanto, essa aqui está correta. E eleição indireta, nós tínhamos duas etapas, né? Eleição primária, o voto de paróquia, depois o voto de província. E também, ó, turma, o que é o executivo por indicação? Os presidentes de província do Poder Executivo não eram eleitos. As eleições no primeiro reinado aqui eram para deputado e para senador. Tá? O deputado 4 anos, o senador vitalício. E aí os presidentes, eles eram indicados, nomeados pelo imperador, certo? Então cuidado com isso, porque isso aí é um pega-ratão muito forte. E aí os guri erraram, mas também, né? Ó, o Caveira já tá aqui, ó. 3-1, baixo, ó, buscar isso aí. Buscar isso aí. Que agora. Foi! Mais 2 aí, ó. Para aí, pai. Já vai começar por aí pra cá. Para aí, vai. O que tu quer? Vai. Não, onde ó? Vai. Ó, o cara. Vai, isso aí tem que ir malandro, né? Parou aí, parou. Meteu aqui, ó. Quem ganhou? Eu. Então tá. Caveira! Foi! Ó. Qual dessas medidas não está relacionada ao período conhecido como avanço liberal? E aí? Vamos, Caveira! Na verdade, a 4 não vale, tá? A 4 não vale, a 4 não vale. Esse é, rapaz. A 4 é só a 1. A 1 não é do avanço liberal? É. Vamos sair? Tu é do Caveira, né? Errou! Eu também errado. Eu não lembrava quando é que foi a forma do código. Tá. Então vamos lá, Caveira. Paga 15, Caveira. 15, Caveira. Todo mundo tem que ver aí, ó. Vamos lá. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí. Depois vai ser com uma mão, tá? O próximo é com uma mão. Muito barbado isso aí pra vocês. Vamos lá. Turma, primeiro lugar. Ah, eu vou botar o ponto lá. Ah, eu boto o ponto lá. Tá, vamos lá. Primeiro lugar, avanço liberal e regresso conservador são dois momentos do período regencial, tá? Então te liga aí, ó. Avanço liberal é de 1831 até 1837. Depois o regresso conservador vai de 37 até 1840. Tá? Uma coisa que eu sempre digo para a gurizada em aula. Liberal e conservador, pro Brasil dessa época, a gente não pode entender isso de uma forma genérica. Por exemplo, o que é ser liberal? A gente entende liberal uma pessoa que é afeita, ou um partido, um grupo político que é simpático a mudanças, à liberdade política, econômica, ao progressismo e tal. Já o conservador é uma pessoa que resiste a qualquer mudança.
Só que isso não pode ser analisado nesse período. Se tu ficar focado na ideia de liberal e conservador ligado a essa expressão mais geral, tu erra na prova. Vou explicar. Porque no Brasil, dessa época, ser liberal não tem nada a ver com ser progressista. Ser liberal significa ser descentralizador. Tu querer que as reformas do Brasil e a política seja decidida nas províncias e não fique concentrada no centro do país. Então todo liberal, ele quer a descentralização política, independente do que ele queira, independente da reforma dele for a mais conservadora possível. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou professor de um colégio em Porto Alegre e eu quero que os colégios de Porto Alegre não sejam vinculados à Brasília, não sejam vinculados ao MEC, que a gente faça uma educação de verdade aqui, resgatando como era no tempo do meu avô. No tempo do meu avô era legal, porque as pessoas respeitavam mais, tinha mais uniforme, o professor chegava na sala de aula, ninguém falava nada, tá? Todo mundo se vestia igual, meninas numa sala, meninos numa outra, era melhor assim. Isso, do ponto de vista genérico, é uma coisa triconservadora, mas veja o que eu quis fazer, eu quis que a educação de Porto Alegre fosse decidida autônoma, longe de Brasília e do MEC, então é um avanço liberal. Percebe o que eu estou dizendo? Porque ela é descentralizante. A Guarda Nacional foi o quê? Uma espécie de milícia, de um grupo paramilitar criado nas províncias para defender ali, né? Criado pela elite local, tanto é que o coronel surge nessa época. A ideia do coronelismo, lá do voto de Cabresto, vem desse período, porque a Guarda Nacional foi criada para proteger as províncias, porque o exército ele tinha pouca expressão nessa época. Então, era uma descentralização da força policial militar brasileira nesse período aí. A criação do município neutro foi um ponto dentro do ato adicional de 1834, que também é do avanço liberal. O Rio de Janeiro passa a ser um município neutro, como se fosse um Distrito Federal hoje. Reforma do Código do Processo Criminal. O Código do Processo Criminal sozinho é o avanço liberal. Seria a descentralização da justiça. Vai ser criado o juiz de paz, que vai ser eleito na localidade, é uma descentralização da justiça. A reforma é uma recentralização em 1841, já no segundo reinado, onde de novo os juízes de paz e decisões jurídicas são dadas pelo Rio de Janeiro. Então isso aqui é regresso conservador. Então, ou seja, questões pontuais aqui, nesse período. Feito, gurizada? Alguma dúvida aí? Então não esqueçam, tá? Avanço liberal e regresso conservador significa uma descentralização e centralização. Tudo que for de 31 a 37 é avanço liberal, é descentralizado. Tudo que for de 37 até 40 é um retorno para que as coisas sejam decididas dentro do Rio de Janeiro ou no centro político lá sudeste. Certo? Não botei datas justamente para forçar mais aí para vocês. Muito bem, Caveira e Guri. Vai, uma questão, mais uma de império aí pra gente depois entrar na República. Mas de segundo reinado agora. Só uma questão que agora foi acertada, né? Hã? Só uma questão foi acertada que agora. Não, duas. Acho que foram duas. Foi a primeira, que foi da mão de obra lá, e a do Beckman lá, que foi a... Bom. Vamos lá, Caveira? Agora o que vai pedir? Qual o nome, Caveira? Qual é o nome? Paródios. Paródios. Centurião. 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 Vocês têm tudo um sobrenome, vocês, né? Sobrenome, né? Vai. Ímpar. Para. Vem. Ganhou? Essa é barbada, hein? Essa é barbada. Vai. Ó. A Guerra do Paraguai, quer me falar? Teve como consequência, foi o fortalecimento de forças como o Exército e a Guarda Nacional. O início da crise segundo o reinado, embora a vitória projetasse o nacionalismo ligado à monarquia. 3. O aumento do PIB paraguaio ligado ao mercado informal, na venda de produtos como camisa, Real Madrid, CDs piratas belos. Firmezinho! Ó. E número 4. O crescimento de bandeiras políticas ligadas ao republicanismo e o abolicionismo. Eu procurei aqui botar nessa revisão só pontos que podem ser ali que vocês têm que cuidar para não errar no pega-ratão. Tá, gente? E aí? 1, 2, 3 ou 4?
Tu acha que é A2? Vamos ver. Errou. O que tá errado? Ó, peraí, antes de pagar. Calma aí, segura. Ó, vocês estão errando tudo, hein? Ó. Turma, alguém consegue me dizer por que tá errado A2? Bora apresentar a seleção, não estava ligado nessa mesma. Tá. Exatamente. Nós temos aí a crise da monarquia, tá certo. Só que o nacionalismo na Guerra do Paraguai foi contra o Império. Porque o principal protagonista foi o exército. E o exército estava puta cara com o rei, puta cara com a monarquia, porque ele entendia que era mal pago, que não era respeitado pelo segundo Renato. Inclusive, né, gurizada, lutou ao lado de argentinos e uruguaios, que eram republicanos e mais respeitados. E outra, não tinha mais escravidão nem na Argentina, nem no Uruguai, e os escravos que foram para a Guerra do Paraguai foram valentes heróis, corajosos, muito mais do que homens que não eram escravos. Então eles estavam entendendo que a monarquia era o grande problema. E aqui está errado porque não foi a Guarda Nacional também. O exército se projetou, certo? E está certo aqui porque, principalmente o exército se disse republicano e abolicionista na Guerra do Paraguai. E ela é o início da crise do segundo Renato. Vamos, Caveira! Vai, já empataram os guris, hein? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não tem. Vai, já ficou aqui no tempo. Vai. Tá bom. Vai. Ixi. Olha aí. Tá, falta 3. Foi 3 de colônia, 3 de império, agora 3 de república. Olha, tá empatadinho, hein? Mas lá responder, Litre. Tu quis de novo o Belo ali pra ti, ó. A economia brasileira esteve voltada à agroexportação e à indústria de bens de consumo duráveis? A economia brasileira influenciou os desdobramentos políticos, tais como políticos governadores e governo Tabaté? 3. Orientou-se para um radical liberalismo sem qualquer prática intervencionista, com destaque de paulista. Vem, Guilherme, vamos lá, responde ligeiro que eu tenho que passar ali e pagar a renda. Quanto pode ler a resposta certa? Ó, tô na correria aqui. E aí? Letra não, Guilherme! Não tem letra aí, cara. 2. Letra 2, velho. Você que acertou? Certa resposta! Vamos, Vou pagar junto com eles, vou pagar junto com a parceria. Tá bom. 0, 2, 3, pagaram. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Eu tô namorando aí, cara. Eu tô aqui, ó. Vai, eu vou também, né? Então tá. Parceria, isso aí, solidariedade. Ó, vamos lá. O que tá errado na 1? Indústria de bens de consumo duráveis, né? Isso aí não. Aliás, o governo que se destacou por isso, qual foi? JK, né? O Getúlio, indústria de base, né? Bens de consumo durável, JK, principalmente eletrodoméstico e o automobilismo lá. A 2 está certo, Lisado? Por quê? Porque por mais que durante a República Velha as oligarquias estaduais dominassem, principalmente de São Paulo, havia intervencionismo. Por exemplo, ó, o convento de Taubaté, que criou, você lembra o quê? A política, política de valorização do café. Ou seja, os governos, eles acabavam interferindo na produção do café. Eles compravam com dinheiro público os governos estaduais o café, estocavam o café,
até que o mercado, né, voltasse a ter uma oferta melhor para o café. Isso não é nada liberal. Isso é uma política totalmente intervencionista, porque a gente dependia do café. Então cuidado, porque a era Vargas é centralizadora, o Vargas é megazord na economia, certo? Mas houve prática intervencionista aqui. E a política dos governadores é o quê? É justamente criar aquele conchavo entre o governo federal e os governos estaduais para beneficiar a elite do café paulista ali, certo? E é justamente isso aqui, ó, a 3, ó, radical liberalismo sem qualquer prática intervencionista. O próprio convento de Taubaté e a valorização do café é uma prática intervencionista. Certo, gurizada? Então, a resposta, viraram, ó, os gurinhos. Olha aí, cara. Muito bem. Vamos lá, mais 2 então. Tá, pá. Tá, então, ganhou? Vamos lá. Penúltima. Foi. Fez parte do governo constitucional da era Vargas. Ah, já tá tremendo aí já. Fez parte do governo constitucional da era Vargas. Lembrando que a tua prova, guerreiro. Lembrando que a tua prova, guerreiro. Tá? Olha aqui pra mim. A tua prova, tá? É uma prova que trabalha com pontualidade. O governo Vargas teve 3 períodos da era Vargas, de 30 a 45. E tu sabe que 51 e 54 não foi a era Vargas. Porque a era Vargas foi um período. Cuidado para não. Vamos lá. Fez parte do governo constitucional. Ou aconteceu durante o governo constitucional. A intentona integralista. A criação da Comissão de Repressão ao Comunismo. Meu Deus, né? Professor de história, estou aqui, professor de história, né? Doutrinador está aí. Aqui. O surgimento da Frente Única Paulista. 4, você vê, não tem brincadeira. A criação de partidos como o PSD e a UDN. E aí? Vai, tu é guerreiro, cara. Tu sabe que a tua família é contra a posse em ti. Depressão. Tá pronto? Acho que é a 2. Ah? Acho que é a 2. É a 2, guerreiro? Tem certeza? Certa resposta! Paga, meu querido! Chute, né? Ô, meu, retinho. Quer tirar o cachecol? Vai de cachecol menos, mais, então. 0. Vai, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo, né? Tá certo. 15 é pra quem é. Vamos lá. Ó, vou explicar isso aqui pra vocês, tá? É o tipo de questão pontual. A era Vargas tem 3 fases. A era Vargas tem 3 fases, tá? Muito cuidado. A era Vargas é o período ininterrupto de 30 a 45, onde o Vargas governa sem ter um voto popular. Ele sempre consegue manipular a situação. Eu até sempre brinco em aula, eu digo, quem tem bisavô, quem tem vô bem velhinho, que viveu na era Vargas, pergunta, né? Ah, a senhora gostava do Vargas, vó? Né? Ah, eu gostava. Se a tua avó gostava, tu faz a pergunta para travar um Nintendo. Eu chamo de, vamos travar um Nintendo da avó. O que é isso? Tu pergunta assim para ela, ela não pode estar doente. Se a tua avó estiver doente, ela vai ter um problema. Tu pergunta assim, a senhora gostava do Vargas, vó? Aham, gostava. Então a senhora votou nele. E ela, ei. Né? E ela não vai conseguir, ela vai travar. A senhora votou nele, vó? Que ninguém votou nele, entende? Ó, a era Vargas tem 3 períodos, 3 fases aqui. Ó, vamos lá. 30. Revolução de 30, golpe de 30. Governo provisório, de 30 a 34, certo? Depois, se cria a Constituição de 34 para mandato para presidente até 4 anos, sem reeleição, só que a primeira eleição foi indireta. Então Vargas também não teve voto popular. Governo constitucional, até o Estado Novo em 37.
37, o Vargas teria que passar a faixa presidencial, já tinha eleições marcadas, já tinha candidatos ali concorrendo, só que daí o Vargas estava louco, né, para não deixar isso acontecer e inventou lá o plano Cohen e deu um golpe lá no Estado Novo, 37 e 45. É esse tipo de questão, turma, é bem questão decoreba, é o tipo de questão pontual. Por exemplo, a intentona integralista acontece em 38, porque o Vargas, com a Constituição polaca, ele proíbe os partidos políticos, todos. Inclusive a A e B, a Ação Integralista Brasileira, que era puxa-saca do Vargas, de tendência fascista. Inclusive o Plínio Salgado, que era o líder da A e B, ele jurava que o Vargas ia dar um cargo para ele do Ministério da Educação. E o Vargas não fez nada, inclusive excluiu e extinguiu a A e B. Então eles ficaram putos na cara com o Vargas, sentiram traídos e tentaram invadir o Palácio Catete e matar o presidente. Isso em março de 38, a intentona integralista. Diferente da intentona comunista de 35. Aliás, a intentona comunista feita pelo Prestes, pela Olga, foi reprimida e Vargas cria a Comissão de Repressão ao Comunismo em 35 para 36, logo após a intentona comunista. Veja, é uma questão bem pontual. A Frente Única Paulista foi o quê? Foi a junção do Partido Democrático Paulista com o PRP, lá em 32, para fazer pressão ao Vargas, que vai gerar, em 9 de julho, a Revolução Constitucionalista, tá? Que é no governo provisório ainda. E a criação dos partidos como o PSD e o DN, 45, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Vargas vai lá da Itália lutar em nome da democracia, e aqui dentro não tinha eleição, não tinha partido, era totalitário, o Vargas, então, ele vê que está caindo fora e resolve abrir para a criação de partidos. E é criado aqui o Partido Social Democrata e também a UDN, que vai ser a principal oposição dele depois. Tá? Isso aqui é Estado Novo. Então, veja, é o tipo de questão bem pontual essa aí. É a questão que tu tem que, pelo menos, botar os pontos ali. Certo, gurizada? Então, no caso... Hã? Ponto para quem mesmo? Caveira, acertou. Quem é que acertou? No caso, só diz por governo constitucional quando ele foi eleito indiretamente depois de 34 ali. O Constitucional. É, porque olha só, tem que ter cuidado. De 30 a 45, durante toda a era Vargas, ele não teve um voto popular. E quando houve a Constituição de 34, que garantia eleições presidenciais, houve uma disposição transitória na Constituição do seguinte, ó. Exceção, essa primeira eleição vai ser indireta em Assembleia. Então ele vai ser eleito indiretamente, sem voto popular, tá entendendo? E aí se cria o governo constitucional. Por quê? Porque veio com a Constituição, de 34 até 37. Porque 37 começa o Estado Novo, que é a ditadura do Vargas. E a Comissão de Repressão ao Comunismo vai ser criada em 36, logo depois da intentona comunista, em novembro. Porque daí os comunistas tentaram tomar o poder aqui, orientados pela União Soviética, e acabaram fracassando, e o Vargas aproveitou para reprimir ainda mais. Só que não era o Estado Novo. Isso aqui ainda foi criado no governo constitucional. Isso aqui e o Tribunal de Segurança Nacional também foi criado nesse período aí. Tá? Muito bem. A última barbada aqui, tá? agora o desempate. O impasse que envolveu... Esse é fácil. Vai deixar o guri! Bata empatado, cara. Tá na mão de vocês, hein? Feitoria. A última. Ó. Quem ganhou? Vamos lá então. Vai ter barbada, hein? É barbada. Essa é barbada. Essa eu aliviei. Essa eu aliviei. Foi. O impasse que envolveu a posse de João Goulart em 1961 foi resolvido com a emenda constitucional número 4. A escolha do parlamentarismo após um plebiscito realizado naquele ano. 3. A renúncia de Jânio Quadros, pressionada pelo PCB. 4. A campanha da legalidade, que argumentava ser a maconha tratamento para o câncer. E aí, o que tu acha que é? Vamos pensar. Uma dessas está certa. Qual é? Como se resolveu o impasse para a posse de João Goulart em 61? Como Caveira, está nas tuas mãos a vitória. Vai dizer o Windows.
Felipe, não liga. A 2? Caveira é a 2? Errou! Paga 15! Foda! Pra terminar aqui. O Caveira escolheu a 2, só que ele errou. Porque o parlamentarismo foi criado por decreto nessa vez. O plebiscito foi feito em 63, tá? Para decidir se o governo Jango continuaria parlamentar ou presidencialista. E venceu o presidencialista, só que durou muito pouco porque ele já sofreu o golpe em 64. A emenda constitucional número 4, criada às pressas, depois da campanha da legalidade com Brizola, foi a forma de, o Jango pode assumir, mas assume do parlamentarismo, tá? Para que não cause transtorno. E aí mais pra frente a gente faz um plebiscito. Eu percebi que tem muita gente aqui que ficou preocupada, que não está estudando, que não sabe direito. Então aqui, ó, para quem não estudou, não fez nada até agora, existe chance de passar? Sim, eu tenho uma dica aí. Eu tenho uma dica para quem não estudou até agora. Ah, não fiz nada, senhor. Só botei dinheiro fora. O que eu faço? Tenho chance? Tem. Isso aqui, ó. O livro O Segredo. Aliás, tem até um que vem com CD comentado pela Ana Maria Braga. O livro O Segredo é o quê? Fala da força da atração. Física quântica ligada à humanidade. Tu tem que desejar alguma coisa. Deseja aquilo. Quando deseja demais aquilo, o universo conspira a teu favor e aquilo acontece. Tipo assim, a prova de matemática, não sei nada, só pensar, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu não li o livro. Mas eu vi um documentário que tinha um casal na frente de uma mansão, olha só. Eles deram entrevista na frente da mansão e disseram o seguinte, tá vendo essa mansão que tá aqui, ó? Um gente passou aqui na frente e falou, essa casa vai ser nossa. Essa casa vai ser nossa, essa casa vai ser nossa. O universo conspirou a favor, lei da atração, hoje a gente mora aqui. Eu achei isso o máximo. Só que tem que ter cuidado quem lê o livro, porque dependendo da interpretação, 2 amigos meus no Sarandi passaram de moto na frente de uma casa. A família estava na praia. E os caras disseram, essa casa vai ser nossa. Essa casa vai ser nossa, os caras estão presos. Tá? Né? Tá, gurizada, foi muito bom aí, parabéns pra vocês, obrigado. Tá? Boa prova lá.